Toda grande lenda tem um ponto de partida. E para Neymar da Silva Santos Júnior, esse ponto não foi em campos glamourosos da Europa. Foi aqui, nas areias e gramados de Santos, onde ele deu seus primeiros passos rumo à imortalidade no futebol. Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Você virando profissional, ganhando uma grana, qual a primeira coisa que você faria com o dinheiro ganhando assim? Ajudar meus pais, minha família. Nascido em 5 de fevereiro de 1992, Neymar cresceu cercado pela paixão pelo futebol. Com apenas 11 anos, foi recrutado pelas categorias de base do Santos Futebol Clube, um dos times mais tradicionais do Brasil, que já tinha revelado lendas como Pelé. Com dribles desconcertantes e uma velocidade impressionante, Neymar logo chamou a atenção. Não demorou para que ele fizesse sua estreia no time principal, em 2009, com apenas 17 anos. Não sei se vai virar jogador, se vai ser o craque que se espera dele, mas entrou como se estivesse batendo uma pelada no quintal de casa, né? Partiu. 2010 foi o ano em que tudo mudou. Neymar levou o Santos ao título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, sendo artilheiro desta última com impressionantes 11 gols. Mas foi em 2011 que Neymar se consolidou como uma estrela internacional. Com apenas 19 anos, ele liderou o Santos na conquista da Copa Libertadores da América, o título mais importante do continente. Naquela campanha histórica, Neymar marcou gols decisivos e encantou o continente com seu futebol arte. Aquele ano ainda lhe rendeu o prêmio Puskás da FIFA pelo gol antológico contra o Flamengo, uma obra de arte digna dos deuses do futebol. Mas nem tudo eram flores. Neymar também enfrentava polêmicas. Discussões com técnicos e críticas, por seu comportamento em campo, colocaram seu nome constantemente nas manchetes. Vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação, poucas vezes eu vi. Ele tá tão poderoso que na saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejo na televisão. Apesar disso, seu talento era inquestionável. Em 2012, Neymar foi eleito o melhor jogador das Américas e mais uma vez levou o Santos ao título paulista, sendo artilheiro e craque do torneio. A cada ano ficava mais claro, Neymar estava pronto para voos maiores. E em 2013, a despedida. Neymar se despediu do clube que o formou e que ele tanto amava. O destino, Barcelona. A próxima parada de sua jornada para se tornar um dos maiores nomes da história do futebol. Mas essa é apenas a primeira parte da história. O que viria a seguir era um novo capítulo repleto de desafios, glórias e mais polêmicas. Carregou a tela passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar! A transferência de Neymar para o Barcelona em 2013 não foi apenas uma mudança de clube. Foi a transição de um jovem promissor no futebol brasileiro para um dos maiores palcos do futebol mundial. Com apenas 21 anos, Neymar tinha a missão de ser mais do que um jogador. Ele precisava provar que estava à altura das expectativas internacionais. Desde o primeiro momento, as comparações eram inevitáveis. Neymar, o herdeiro de Pelé, agora estava ao lado de Lionel Messi, considerado por muitos o maior jogador da história. Como seria a dinâmica entre essas duas estrelas? Seria Neymar capaz de sair da sombra de Messi? A resposta veio em campo. Logo em sua primeira temporada, Neymar mostrou por que foi contratado. Ele marcou gols decisivos, incluindo um contra o Real Madrid em seu primeiro clássico espanhol. A Supercopa da Espanha foi sua primeira conquista com o clube. Mas nem tudo foi fácil. Neymar precisou se adaptar ao estilo de jogo europeu, mais rápido e físico. Além disso, enfrentava um grande desafio fora de campo: a pressão da mídia e os altos valores envolvidos em sua transferência, que geraram polêmicas.
Entretanto, a temporada de 2014 a 2015 seria um divisor de águas na carreira de Neymar. Sob o comando de Luiz Henrique, o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, se tornou uma das formações ofensivas mais letais da história do futebol. Naquela temporada, Neymar marcou gols decisivos em todas as fases eliminatórias da Champions League, incluindo a final contra a Juventus, onde fechou o placar em 3-1. O Barcelona conquistava a tríplice coroa: La Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões. Com apenas 23 anos, Neymar já era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele terminou a temporada com 39 gols e foi indicado ao prêmio FIFA Ballon d'Or, ficando em terceiro lugar, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas nem tudo eram flores. Fora de campo, Neymar continuava envolvido em controvérsias. As investigações sobre sua transferência do Santos para o Barcelona trouxeram problemas legais tanto para o jogador quanto para o clube. A espanhola anunciaram uma investigação sobre a transferência do atacante Neymar para o time europeu. Rossell deixa o cargo em meio a suspeitas de irregularidades na contratação do atacante Neymar em julho do ano passado. Ontem, a Justiça da Espanha aceitou denúncia contra o ex-presidente do Barcelona por apropriação indébita na transferência do jogador. Mesmo diante dessas adversidades, Neymar mostrava resiliência e, em 2017, protagonizou uma das partidas mais memoráveis da história do futebol. A virada do Barcelona sobre o PSG nas oitavas de final da Champions League. Com o placar agregado em 4-0 para os franceses, o Barcelona precisava de um milagre. E Neymar liderou esse milagre. 2 gols, uma assistência e uma atuação de gênio. Neymar mostrou ao mundo que podia ser o protagonista em qualquer equipe. Foi uma noite para a eternidade. Mas aquela também seria sua despedida dos grandes momentos com a camisa do Barcelona. Poucos meses depois, Neymar tomou uma decisão surpreendente: deixar o clube catalão para assinar com o Paris Saint-Germain. O valor da transferência? 222 milhões de euros, a maior da história do futebol até então. A ida ao PSG marcou o início de um novo capítulo. Um capítulo recheado de desafios, glórias e ainda mais polêmicas. O Brasil é a pátria do futebol. E para Neymar, vestir a camisa verde e amarela sempre foi mais do que um privilégio. Era um chamado. Desde sua estreia pela seleção principal em 2010, ele já demonstrava o potencial para ser um dos maiores representantes do futebol brasileiro. Com apenas 18 anos, Neymar já era visto como a nova esperança de um país apaixonado por futebol. Sua habilidade com a bola, velocidade e capacidade de decisão rapidamente o tornaram uma peça fundamental na equipe comandada por Mano Menezes. Em 2013, o talento de Neymar atingiu novos patamares. O Brasil sediava a Copa das Confederações e a pressão sobre a equipe era imensa. Muitos questionavam se aquela geração seria capaz de resgatar a glória perdida. Neymar não decepcionou. Na final contra a Espanha, atual campeã mundial e europeia, ele marcou um dos gols que garantiu a vitória por 3-0. O Brasil reconquistava seu orgulho e Neymar foi eleito o melhor jogador do torneio. Mas a verdadeira prova de fogo estava por vir. A Copa do Mundo de 2014. Neymar carregava nos ombros as expectativas de uma nação inteira. E rodada após rodada, ele brilhava. Até que veio o fatídico jogo contra a Colômbia nas quartas de final. Uma entrada violenta de Zúñiga tirou Neymar do torneio. O Brasil inteiro parou. A imagem de Neymar chorando, sendo retirado de maca, é uma das mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Sem seu principal craque, o Brasil enfrentou a Alemanha na semifinal. O resultado? Um inesquecível e doloroso 7-1. Para Neymar, que assistiu ao jogo de casa, foi um golpe difícil de superar. Mas o futebol é feito de reviravoltas. E Neymar voltou com força total. Na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, ele tinha uma nova missão: conquistar o inédito ouro olímpico para o Brasil. Na final contra a Alemanha, a tensão era palpável. Após um empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Neymar tinha a cobrança decisiva, e ele não decepcionou. Com um chute preciso, Neymar garantiu a medalha de ouro e caiu em lágrimas no gramado do Maracanã.
era redenção, era história. Neymar se tornava o herói que o Brasil precisava. Mas sua trajetória com a seleção ainda estava longe de terminar. Entre altos e baixos, ele continuaria quebrando recordes e escrevendo seu nome na história. Com o tempo, ele se tornaria o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, ficando atrás apenas de Pelé. Mas a pressão para liderar a equipe em grandes torneios sempre foi um fardo pesado. A Copa de 2018 trouxe frustrações. O Brasil caiu diante da Bélgica e Neymar foi alvo de críticas por seu comportamento em campo. Mas, como sempre, ele se manteve resiliente. Hoje, Neymar é sinônimo de talento e polêmica, amor e crítica. Mas, acima de tudo, ele é um ícone que desperta emoções intensas em cada brasileiro. Em agosto de 2017, o mundo do futebol testemunhou uma das transferências mais surpreendentes da história. Neymar deixou o Barcelona e se juntou ao Paris Saint-Germain por impressionantes 222 milhões de euros, o valor mais alto já pago por um jogador. Era um marco que transformava não apenas a carreira de Neymar, mas também o mercado mundial de futebol. Com essa transferência, Neymar assumia um novo papel, o de protagonista absoluto. A expectativa era clara. Ele deveria liderar o PSG rumo à conquista da tão sonhada Liga dos Campeões. Mas o desafio estava apenas começando. E Neymar não demorou a mostrar seu valor. Logo em suas primeiras temporadas, ele encantou a torcida parisiense com dribles desconcertantes, gols espetaculares e uma conexão poderosa com Cavani e Mbappé. Mas o futebol nem sempre é apenas sobre vitórias. As lesões começaram a se tornar uma sombra constante na carreira de Neymar. Uma fratura no pé em 2018 o afastou por meses, incluindo momentos cruciais da Liga dos Campeões. Ainda assim, ele retornou com determinação. Entre críticas e aplausos, Neymar levou o PSG a múltiplos títulos nacionais. Ligue 1, Copa da França e Supercopa. Mas o objetivo principal seguia distante: a taça da Champions League. Em 2020, algo mudou. Neymar conduziu o PSG até a final da Liga dos Campeões. A atmosfera era de tensão e os olhos do mundo estavam voltados para o duelo contra o Bayern de Munique. Apesar da derrota por 1-0, Neymar se mostrou resiliente e determinado. Ele havia se consolidado como um líder dentro de campo e provado que poderia carregar o peso de uma equipe em busca da glória europeia. Mas a trajetória de Neymar no PSG não seria apenas marcada por gols e dribles. Polêmicas também acompanharam seu caminho. Uma das maiores controvérsias aconteceu dentro do próprio time. A relação entre Neymar e Kylian Mbappé passou por momentos turbulentos. Surgiram relatos de disputas sobre a prioridade nos pênaltis e o protagonismo dentro do time. Em uma partida decisiva, a tensão ficou evidente quando ambos discutiram sobre quem deveria cobrar um pênalti. A situação ganhou as manchetes e dividiu opiniões dentro da torcida. Além disso, a relação de Neymar com a torcida do PSG também enfrentou altos e baixos. Durante algumas temporadas, parte da torcida demonstrou insatisfação com suas ausências por lesão e seu estilo de vida fora de campo. Em um dos momentos mais tensos, torcedores organizaram manifestações pedindo a saída de Neymar. Mesmo assim, ele manteve seu foco dentro de campo e continuou sendo decisivo em partidas importantes. Apesar das críticas, Neymar seguiu encantando. Seu talento continuava inegável e sua paixão pelo futebol era evidente. Imagine por um instante estar no topo do mundo, conquistando tudo no PSG, com a fama batendo a porta, mas sentir que algo falta. Era como se o relógio estivesse pedindo algo novo. 2023 chegou e com ela a grande virada. Neymar, com o seu sorriso inconfundível, decidiu trilhar um caminho que poucos imaginariam, rumo ao Al Hilal, na Arábia Saudita. Mas o que o levou até lá? O que passava na cabeça daquele jovem menino de Mogi das Cruzes, quando trocou os palcos de europeus pelos desertos e os desafios de uma liga emergente? A transferência de Neymar para o Al Hilal em 2023 foi avaliada em cerca de 90 milhões de euros, aproximadamente 480 milhões de reais na época. O que sabemos é que para Neymar, o Al Hilal não era só uma escolha financeira, mas uma oportunidade de recomeçar.
Uma chance de se sentir novamente como o cara que começou a escrever sua história no Santos, em busca de desafios maiores. Ele sabia que poderia continuar escrevendo sua lenda em um território diferente. E claro, ele levou consigo o brilho de sua carreira, que de alguma forma fez a Arábia vibrar. Neymar no Al Hilal foi mais que uma transferência, foi uma mensagem ao mundo. As surpresas do futebol nunca param de acontecer. Agora imagine o que é voltar para casa depois de anos conquistando o mundo. Como é possível medir o impacto de uma volta assim? As lembranças de sua infância no campo de futebol ainda vivem nas mentes dos santistas. E agora, o filho pródigo está de volta, trazendo consigo a experiência acumulada na Europa, na seleção brasileira e agora também no Oriente Médio. Mas a grande pergunta: o que esse retorno significa para o Santos? Como a equipe se prepara para receber não só o jogador, mas a lenda que de alguma forma nunca saiu do coração dos torcedores? O clube precisa se ajustar a uma nova realidade. E Neymar, agora com mais maturidade, quer devolver o que ele foi um dia. Aquele cara que levantou o Santos ao topo, que trouxe o brilho internacional e inspirou tantos a acreditarem que, de fato, tudo é possível. Esse não é só o retorno de um jogador, mas o retorno de uma promessa cumprida. Neymar voltando ao Santos não é um ponto final, mas sim uma reviravolta inesperada que ninguém previa, mas que todos desejavam. Respire fundo e pense: quantas vezes vimos algo que parecia ser o fim de uma história, mas na verdade era só o começo de uma nova jornada? O futebol tem dessas surpresas. Neymar, agora com 33 anos, tem diante de si uma nova oportunidade de reconquistar o seu lugar de destaque no coração dos brasileiros. O Santos FC é sua casa. E como qualquer grande história, esse retorno pode ser a oportunidade de escrever um novo capítulo glorioso.